Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 56ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, segundo período da 18ª legislatura. Ao segundo secretário, para leitura da ata da reunião anterior. Ata 5.551. Ata da 55ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, segundo período, da 18ª legislatura. Aos 11 dias do mês de setembro de 2017, sob a presidência da vereadora Aida Hofer, reuniram-se 16 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Foram deferidas as indicações, número 2217 ao número 2270. Os projetos de lei, número 060 e 089, foram arquivados pelo líder do governo e pela autora com a vênia da presidência. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Projetos de lei número 063 e 072. Pedidos de informações número 118, 119 e 120, de 2017. Moções legislativas número 222, 223 e 224. Requerimentos número 153, 155 e 156. Redações finais número 048 e 049, 2017. Todas aprovadas. O requerimento número 154, 2017, foi arquivado pelo autor com a vênia da presidência. Horários partidos foi cancelado. Pequeno expediente, não houve manifestação que requeresse a vênia desta presidência. Nada mais havendo, foi reunião encerrada às 19h30. Lavrando-se esta ata. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2017. Em votação, a ata 5.551. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Convidamos a todos para, em pé, acompanharmos o momento bíblico. Quem teme ao Senhor não sofre nenhum mal, e se passar por alguma tentação, ficará livre dela. O homem sábio não odeia a lei, mas quem finge amá-la é como um navio na tempestade. O homem do bom senso confia na lei. Para ele, a lei é digna de confiança como a resposta de um oráculo. Prepare seu discurso, e você será ouvido. Ponha ordem na instrução, e só depois responda. As emoções do insensato são como roda de carro, e seu raciocínio é como o eixo que gira. O amigo zombador é como o cavalo no cio, relincha sempre, qualquer que seja o cavaleiro montado. O confronto gera novidade. Porque um dia é mais importante que o outro, se a luz de cada dia do ano vem sempre do sol. Eles foram separados no pensamento do Senhor, que diferenciou as estações do ano e as festas. Elevou e consagrou alguns deles e deixou outros com os dias comuns. Também os homens vêm todos os mesmos solo e da terra. Adão foi criado. Mas o Senhor, na sua grande sabedoria, os distinguiu e diversificou os caminhos deles. A uns deles abençoou e exaltou, consagrando-os, aproximando de si. Os outros amaldiçoou e humilhou, derrubando-os de suas posições. Como argila na mão do oleiro, que ele amolda conforme quer, assim são os homens nas mãos do seu Criador, que lhes retribuiu segundo o julgamento dele. E diante do mal está o bem, diante da morte está a vida, e diante do fiel está o pecador. Considere, portanto, todas as obras do Altíssimo, que duas a duas estão todas uma diante da outra. Palavra do Senhor. Aos vereadores que desejarem justificar as suas indicações, vereador Lucas Neves, dispensa. Vereador Maurício Batalha. Vereador Pedro Figueiredo, por até 3 minutos. Boa noite a nosso presidente, os colegas vereadores, o pessoal que estão na casa prestigiando nosso trabalho. Hoje vim mais com as indicações. Solicitar uma construção de uma boca de lobo
na rua Francisco de Lima, que é a esquina com a rua Santo Antônio, no bairro Santa Catarina. Poderemos ver que não existe caixa, somente os tubos. Já coloquemos no sistema de esgoto, faltando somente a construção de uma boca de lobo. Solicitar a retirada de um monte de terra que foi deixado no meio da Marieta Branco, em frente ao número 85, lá no Periá. Essa terra era para ser usada como contenção de um buraco perto do rio, mas está no meio da rua, impedindo que as pessoas passem por ali. Então queria que o secretário desse uma olhada lá, que o pessoal vão lá, trancaram a rua, o pessoal não pode chegar e faz dias que essa terra está lá. Então temos que dar o jeito para a população lá. Solicitaram a colocação de tubos na rua Sebastião Antônio Figueiredo, a partir do número 52, no bairro Santa Clara. Os moradores já fazem diversos pedidos e reclamações, porque ali o esgoto corre a céu aberto, causando um mau cheiro. Então ali faz hora que está esgoto nas estradas, o pessoal estão cobrando, e o papel do vereador é aqui trazer suas matérias, trabalhar para a população. Então temos trazendo, eu queria que o secretário desse uma olhada com gosto para nós lá e fazer esse trabalho para a população, que eles não aguentam mais o esgoto lá nessa rua. Muito obrigado a todos. Próximo vereador, Jair Júnior. Próximo vereador, Ivanildo Pereira. Dispensa? Gostaria de justificar suas matérias? Boa noite, presidente, meus colegas de trabalho, o plenário e meio de comunicação. A gente queria colocar uma indicação aqui do bairro Tributo, presidente, onde que nós estivemos olhando um parque lá no bairro Tributo, né, de um CEIM, em que está faltando uma pintura, fazer umas coisas lá. Teve eu, o Thiago, o Marildo, o Bruno e o Bugre, né, o Lucas Neve. Então nós estivemos visitando lá o bairro e nós vimos a necessidade lá de um conserto. E também, mais uma indicação também, a colocação de bancos lá na unidade de saúde lá do Tributo também, que a gente olhou muita gente em pé lá e pessoal de idade já, né, presidente? A gente notou que precisava de uns bancos, assim, que o prefeito, a nossa secretária também, que deu uma olhadinha lá nessa unidade de saúde, que seria bem interessante colocar uns bancos lá para que as pessoas mais de idade possam esperar na fila sentado. Então hoje seria essas duas indicações aí, eu acho que é importante, que nós fizemos lá com os vereadores, vimos a necessidade do bairro e eu acho que deve de ser atendido o quanto antes. Obrigado. Próximo vereador é Osni Freitas, por até 1 minuto. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, senhores vereadores. É que nem o Vanildo falou, né? Nós estivemos lá no bairro Tributo, né? Então também pediram da rua lá, né, tio Vanildo? As pavimentação da rua Padre Ludovico, no bairro Tributo, né? É muito buraco, muita lama. E daí também temos aqui outra também pavimentação da rua Abramo Baú, no bairro Tributo também. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, vereador. Próximo vereador, Chagas, por até 2 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer aos vereadores que estiveram no meu bairro, visitando o bairro Tributo. A gente acompanhou também e colocou à disposição dos vereadores, onde nós tivemos no Ivo Pacheco, também fazendo as visitas, né? Também do Ivo Pacheco. Eu estou pedindo 2 pedidos para a rua Pedro Boscato. Pedro Boscato, bairro Cristal, onde essa rua precisa de uma limpeza completa. Também há 2 tubulações que está entupida na intermediária junto com João Gomes de Campos também. Também outro pedido é João Lemos Machado, Morro Grande. Pedido até a Secretaria do Meio Ambiente que faça uma limpeza completa de roçada nessa rua, onde que ele vem lá de baixo do Bom Jesus, vem até o Morro Grande. E que faça também a limpeza de balas. Tem 2 pedaços que precisam da tubulação de 20 tubos. Esperamos que faça esse pedido. Obrigado. Próximo vereador, Gerson. Dispensa. Próximo vereador, David Moro. Dispensa. Vereador Tiago. Dispensa. Vereador Luiz Marim. Dispensa. Encerrando neste momento a justificativa das suas indicações. Ordem, vereador Gerson. Senhor presidente, peço para que se inclua em pauta o projeto de lei 025 e o projeto de lei 079. Obrigado, senhor presidente. 025 é o que trata dos ambulantes, que nós tratamos agora. Vereador, pode... Projeto de lei 025, senhor presidente, é o que nós estávamos tratando na comissão, que trata do convênio com a Polícia Militar para fazer a fiscalização. Esse é o projeto 025. O 079 é uma lei de utilidade pública do sindicato. Obrigado, senhor presidente. Será incluso na pauta de hoje. Quer dizer, desculpa, vamos colocar em votação. Os senhores vereadores concordam com a inclusão na pauta, permaneça como se encontra. Um voto negativo, que é do vereador Jair. Aprovamos, então, a inclusão dos 2 projetos na pauta para votação. E suspendemos a reunião para parecer dos referidos projetos. E ele já tem... Antes de iniciarmos a ordem do dia, pedimos ao segundo secretário que faça a leitura do relatório final feito por esta casa, né, obedecendo a portaria número 04 de 2017, que nomeia os membros para apuração em sindicância. E eu vou ler aqui a portaria para que depois
o segundo secretário, o vereador Tiago, leia para tornar público e transparente o que a comissão investigou. A presidente da Câmara de Vereadores do município de Lages, no uso de suas atribuições legais, resolve, primeiro, criar uma comissão de sindicância formada pelos servidores efetivos Adriana Cristina Oliveira Barros Stuani, Flaviano Furtado Bepler e Thalita Taborda Machado, para, sob a presidência da primeira, apurar fatos veiculados no blog Olivete Salmória, datado de 15 de agosto de 2017, sob o título Assinatura falsa na tomada de preços de serviços na Câmara de Vereadores, e na Rádio Menina, veiculado no dia 16 de agosto de 2017. Artigo 2º. O relatório contendo o resultado final deve ser apresentado em 30 dias. Artigo 3º. As assessorias da Câmara de Vereadores ficam à disposição da comissão para auxiliar no andamento e conclusão dos trabalhos. Artigo 4º. Encaminhe-se cópia desta portaria para os vereadores com assento nesta casa, controlador interno e para a 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages, Defesa e Moralidade Administrativa. Esta portaria foi datada de 16 de agosto de 2017, aonde criou a comissão. Então, passamos ao secretário Tiago para que faça a leitura na íntegra do relatório da sindicância e também em reunião realizada nesta casa, na tarde de hoje, com os nobres vereadores, foi informado aos vereadores de primeira mão, foi feita a leitura do relatório final, foi colocado também aos vereadores que às 14 horas foi protocolado no Ministério Público a sindicância na sua íntegra, o relatório com depoimentos. Foi protocolado, então, às 14 horas no Ministério Público e às 16h30 nós iniciamos nesta casa com os vereadores que aceitaram o convite em participar da reunião, de primeira mão, o resultado, então, desta sindicância para averiguar se houve ou não assinatura falsa na tomada de preços da licitação aqui desta casa. Relatório final da Comissão de Sindicância número 001/2017. A excelentíssima presidente Aida Márcia Minati-Hofer, presidente da Câmara de Vereadores de Lages, Santa Catarina. A Comissão de Sindicância 001/2017, designada pela portaria número 04/2017, 16 de agosto de 2017, para apurar fatos veiculados no blog Olivete Salmória, datado de 15 de agosto de 2017, sob o título Assinatura falsa na tomada de preços de serviços na Câmara de Vereadores. E na Rádio Menina, no dia 16 de agosto de 2017, pelo presente, vem apresentar o respectivo relatório. Conclusão da sindicância. Dos fatos apresentados e documentos trazidos a esta comissão de sindicância, segundo o artigo 1º da portaria 004/2017, instaurado para apurar fatos veiculados no blog do Olivete Salmória sob o título Assinatura falsa tomada de preço e serviço da Câmara de Vereadores e na Rádio Menino, dia 16 de agosto de 2017, de todos o exposto, concluímos que não houve nenhum orçamento com assinatura falsa no processo licitatório número 014/2017, objeto de investigação, e que o orçamento em foco, folha 101, foi elaborado, reconhecido e revistado pelo contador da empresa Cel Vídeo Produções, conforme declaração do mesmo, juntado à folha número 120. Vou ler a declaração. Declaração. Contador Paulo Zanoni. Reconhece o orçamento, bem como reconhece como sua assinatura rúbrica visto constante no referido orçamento e que tinha plena consciência de que o orçamento era para a Câmara de Vereadores de Lages. Diante do exposto, recomendamos o encerramento e o arquivamento desta sindicância. Lages, 1º de setembro de 2017. Está à disposição dos nobres vereadores, na íntegra, o relatório, para que vossas excelências possam
nos ajudar na investigação. E também foi disponibilizado ao Ministério Público para averiguação do trabalho realizado nesta casa. Passamos agora a palavra aos... Exatamente, passamos agora à ordem do dia e convidamos o primeiro secretário para a leitura do expediente, proposições e indicações. Veto número 002/2017. Assunto: veto parcial ao projeto de lei complementar número 018/2017, com sua redação final número 037/2017, que dispõe sobre a contratação de pessoal e caráter temporário na forma do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e artigo 19, inciso 7º da Lei Orgânica do Município. Antônio Seron, prefeito. Em discussão, o veto parcial do projeto de lei 018. Vereador Jair. Boa noite. Toda a população que nos acompanha em plenário. Hoje, a população nível razoável. Todas as pessoas que nos assistem pelos veículos de comunicação. Estamos em discussão do veto, excelentíssimo senhor prefeito, de uma emenda minha a um projeto de lei. Vou só explicar para vocês do que se trata sobre isso. Depois vou pedir o voto pela derrubada do veto dos nobres vereadores. O projeto de lei trata sobre os contratados, sobre o regime jurídico dos contratados da prefeitura, que passam em processo seletivo. Aí, agora, foi aberto, há uns 2 meses atrás, 300 cargos contratados. Tem enfermeiro, tem agente de saúde, tem agente de endemia, são vários os servidores contratados. Os servidores no Estatuto do Município, os servidores efetivos, têm direito a licença, tem vários direitos que os servidores contratados não têm, porque eles têm um regime jurídico do INSS, parecido com o do INSS. Tem um regime jurídico próprio que copia muitas coisas do INSS. E dentre os direitos que não são concedidos aos servidores contratados, é a licença para cuidar de alguém da família. Não é concedido. Então, a minha emenda ao projeto de lei, que foi aprovado, essa emenda pelos nobres vereadores, foi para que os servidores contratados pudessem, sendo responsável legal, sendo pai, sendo mãe, sendo responsável legal, se ausentar para cuidar de alguém da família. Servidores contratados. Servidores efetivos têm esse direito. Servidores contratados não têm. A gente parou a sessão para discutir lá dentro a constitucionalidade ou não dessa emenda. Bem, a gente tem um jurídico aqui da casa constituído, efetivo, que passou num concurso público, deu um parecer pela constitucionalidade disso, dizendo que era constitucional essa emenda ao projeto, deu um novo parecer, e eu vou ler um trecho do parecer dele, dizendo que a emenda ao projeto, dizendo que os servidores contratados pudessem se ausentar do serviço para cuidar de alguém da família. É constitucional isso. E o prefeito Antônio Seron foi aprovado por essa casa legislativa, por unanimidade naquela oportunidade, foi aprovada a minha emenda, e o excelentíssimo senhor prefeito Antônio Seron vetou. Disse que não. Disse que a emenda é inconstitucional. Olha o que diz o jurídico da casa a respeito disso. Com relação às razões do veto, penso não se sustentarem. Não houve vício de iniciativa, uma vez que o projeto de lei foi de iniciativa do prefeito. A emenda parlamentar obedeceu aos 2 requisitos fundamentais: pertinência temática e ausência do aumento de custas em relação ao projeto originário do prefeito. Fora isso, não há limitações jurídicas ao poder de emendar, inclusive no que tange a tratar de assuntos eminentemente administrativos. O que é as razões desse veto? Dizer que agora, nós da Câmara de Vereadores, além de termos que aprovar o projeto do Executivo, não podemos emendar o projeto, não podemos modificar, não podemos conceder um benefício que é justo aos servidores contratados. E aqui, lá dentro, discutir a constitucionalidade, discutir com os vereadores, foi discutida a constitucionalidade, o doutor Sandro colocou, o doutor Sandro tem um conhecimento amplo, jurídico, e soube colocar. Agora vamos discutir se isso vai ser bom para o município ou não. Eu quero que vocês agora, vereadores, pensem. Se o servidor contratado,
vamos imaginar o pior caso, um servidor contratado, um agente de saúde, passou no processo seletivo, e a agente de saúde está com um filho com câncer. O filho tem que fazer uma cirurgia. Ela não pode se ausentar, não vai poder se ausentar para cuidar do filho, porque a gente hoje vai manter o veto do prefeito a esse projeto. Isso é apequenar essa casa. A gente tem que fiscalizar o Poder Executivo, tem que analisar os projetos executivos, mas a gente não poder emendar o projeto de lei porque é inconstitucional. Daí o argumento hoje foi outro. O argumento hoje foi porque fere o INSS, porque nas razões do veto não fala sobre isso. Nas razões do veto fala sobre o vício da iniciativa. Diz que o vício tem vício de iniciativa essa emenda. E ficou claro, o vício de iniciativa do projeto originário foi do prefeito sobre os servidores contratados e eu fiz uma emenda. Eu não iniciei projeto nenhum. Peço aos nobres vereadores, coloquem a mão na consciência. Coloquem a mão na consciência e votem pelo povo. Vocês foram eleitos por isso. Votem pelo povo. Não vai ser justo com os contratados a gente não permitir que eles se ausentem para cuidar de um ente da família. Obrigado. Vereador Gerson, para discutir a matéria. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, a mesa diretora, os vereadores, as pessoas que estão no plenário. Faço cumprimento especial ao Giba, superintendente da Fundação, cumprimento especial à minha tia, meu tio que estão aí, de sangue, de coração, né? Tia Sônia e o tio Celso, nossa fundadora que já foi homenageada nessa casa, né? Tia Sônia, fundadora do turismo rural na nossa cidade e região, no Brasil. Sejam bem-vindos a essa casa. Senhor presidente, Nori, também o sindicato, né, presente. Quando você fala em a mão na consciência, é forte, né? É um tema que você coloca os seus colegas numa situação difícil, mesmo sabendo que é inconstitucional a matéria. Tem consciência da inconstitucionalidade da matéria. E quando você fala, coloque a mão na consciência, não vou perguntar, mas poderia ter colocado a mão na consciência na hora de fazer a emenda e retirado a linha que diz licença para tratamento de pessoa da família. Aí sim você estaria colocando a mão na consciência. Aí você retira a linha. Todas as pessoas da família, o contratado poderia ir buscar. Teria o direito. Mas não somos nós que damos esse direito. Quem dá esse direito é o executivo. Quem dá esse direito, se nós tirarmos isso, o que vai acontecer? Não é regulamentada pelo INSS. Quem que vai pagar? Essa pessoa vai ter que sair para atender de outra pessoa da família. Certo, vereador Bruno? Quem que vai ficar no lugar? Nós não estamos regulamentando. Aí sim, pela defesa da inconstitucionalidade do projeto, o executivo diz que, naturalmente, não diz aqui, mas nós sabemos, não precisa estar escrito, mas nós sabemos que se tirar uma pessoa desses temporários, se uma pessoa desse temporário for atender um da família, conforme diz a emenda do nobre vereador, nós temos que colocar outra pessoa no lugar, Giba. E quanto que custa essa pessoa? E aí sim, nós, vereadores, sabemos que nós não podemos onerar os cofres públicos. É fácil, é simples assim. Simples assim. Tem outro segredo, vereador Amarildo. Se essa pessoa for atender alguém da família, vai outra pessoa no lugar. O município tem que pôr outra pessoa no lugar, Nori. E aí nós oneramos. Não é uma questão de eu pôr a mão na consciência. Eu gostaria que todos esses contratados tivessem todos os benefícios que o INSS tem. Mas não sou eu que defino. E aí eu tenho que me colocar na minha posição. Eu sou o vereador, quem define é o executivo, ele que define as regras. Está dentro da legislação, dentro da nossa lei orgânica do município, é ele que define as regras, não sou eu. Como a legislação federal define regras, é eles, eu não posso intervir na legislação federal. E de fato, o que eu peço, lhe passo uma parte, vereador David, para encerrar. Muito obrigado, fala. Vereador Gerson, só para contribuir. A Vossa Excelência citou, foi muito claro, o contrato temporário, e eu na qualidade de servidor sempre defendi o servidor e continuo defendendo. Mas no caso do temporário, geralmente ocorre o quê? Um servidor de cargo de provimento efetivo entrou em licença médica, ou licença prêmio por 90 dias, 120 dias, licença, se contrata um
temporariamente no local daquele que entrou de licença saúde ou, no caso de licença prêmio. Esse contratado se licencia para ir cuidar de alguém ligado à família. Isso quer dizer que o município vai ter que pagar 3, porque ele vai ter que contratar um terceiro. Exatamente. Então, não é que eu esteja aqui contra, de forma alguma, eu sou favorável sempre ao servidor, em qualquer esfera, mas este é o entendimento e esse é o lado jurídico que contempla este projeto pela não aprovação desta emenda. E, de fato, vereador, o que acontece? Na justificativa também do Executivo, diz que, naturalmente, é um projeto, é uma emenda que tem um vício de origem. Então, iniciativa de origem. Então, é do Executivo e nós não poderíamos emendar justamente por esses fatos que temos. Né? O valor, naturalmente, e é uma prerrogativa de organização estrutural do município. É o prefeito que define a forma que ele quer organizar o município, ou seja, organizar essa classe de trabalhadores, né, contratados que vão ser inseridos. Então, de fato, eu peço, naturalmente, aos vereadores que aprovem o projeto e votem contra a emenda. Peço isso. Pelo seguinte, desculpa, a manutenção do veto, né, na verdade, a manutenção do veto, desculpa, né, e aprove o projeto e a manutenção do veto. É só o veto que nós vamos votar. Né? Só para concluir, senhor presidente, também, quando me falam e escuto sobre a mão na consciência, a mão na consciência, senhor presidente, poderia ser o seguinte: teria sido muito mais fácil, mesmo sabendo que o projeto é inconstitucional, que iria dar debate, que dá ibope. Na verdade, o bom seria ir lá conversar com o prefeito tem essa dúvida, quem sabe poderia aumentar, poderia melhorar, poderia fazer isso, e aí não precisaria estar passando nada disso, nem colocar os vereadores em xeque. Não, acho que eu encerro por aqui, vereador. Nem colocar os nobres vereadores em xeque. Não é eu colocar a mão na consciência. Quem votar a favor está votando contra uma pessoa que tem um parente que tem câncer. Aceita. Vereador, se não tiver escrito, vai falar mais? Senão eu lhe cedo. Vereador Vone. Então eu cedo meu espaço, eu quero fazer uma pergunta ao vereador Gerson. Quando é feito o processo seletivo, sai o edital, né? No edital sai ali as condições que esse servidor vai enfrentar, as regras que ele vai estar. Ele está consciente, está fazendo um concurso que vai ter ali as suas contribuições, a sua licença prêmio, então ele está consciente do que está assinando. Os deveres que ele vai ter que cumprir. Então acho que todo servidor, quando vai fazer um concurso público, ele vai olhar o edital, vai ver, não, esse concurso público aqui, eu vou ser beneficiado por isso, vou ser prejudicado por isso. Então ele tem consciência do que está fazendo. Exatamente, vereador. Então, eu só peço, às vezes, o cuidado, né? Porque muitas vezes aqui a gente é julgado de várias formas, mas quando a gente começa a ser julgado pela gente mesmo e colocando os vereadores em xeque, quando você fala, se não votar, você está votando contra uma pessoa que tem câncer. É um absurdo, não é isso. Não é isso. Né? Nós temos que ter a consciência de que nós estamos votando pelo que é certo. Nós estamos votando por inconstitucionalidade da matéria. Todos nós, como eu falei, gostaríamos de fazer várias emendas, mas nós sabemos que não podemos. E como a gente não pode fazer, eu tenho consciência de não fazer. Por quê? Porque eu não vou vir aqui fazer um circo para eu falar, sabendo que é inconstitucional. Receber palmas. Na maioria das vezes a gente não recebe palmas, a gente recebe vaias. Faz parte, esse é o processo. Mas a gente não pode enganar as pessoas, isso a gente não pode. Saber que é inconstitucional, fazer uma tese, defender uma defesa, tentar defender uma defesa que é inconstitucional, de fato, só para eu ganhar aplauso, eu não vou fazer isso, não me presto a isso. Então peço aos vereadores, de verdade, votem consciente, pode votar o projeto, o veto, pela manutenção do veto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jair. Senhora presidente, pela ordem que requerer que fosse a votação feita de forma nominal. Pois não. Não havendo mais discussão, colocamos em votação a manutenção do veto ao projeto de lei complementar 018 de 2017. Vamos colocar em votação o requerimento do
do vereador Jair, se os vereadores concordam com a votação nominal. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Desculpa, vereador Chaga. Contrário. Um voto contrário. O secretário Maurício vai fazer a leitura. Os vereadores que concordam, vamos prestar bem atenção, que concordam com a manutenção do veto, que é para vetar a emenda. É pela manutenção, vai continuar vetado. Pela rejeição, a emenda passa a valer. Alguma dúvida? Manutenção do veto, será mantido o veto que o prefeito vetou. Pela rejeição, é contra o veto do prefeito. Compreendido? Então, é pela manutenção ou pela rejeição? Passamos a palavra ao segundo secretário, doutor vereador Maurício Batalha. Vereador Lucas Felipe Melo Neves, PP. Senhora presidente, eu vou utilizar meus 2 minutos para fazer o voto. Acredito que esta casa aqui deve primar pela constitucionalidade de tudo aquilo que nós votamos aqui. Se a emenda foi um equívoco nosso, e ela feria o vício de iniciativa, de que nós não podemos gerar custos ao Poder Executivo, não podemos também invadir uma prerrogativa que é do Poder Executivo, hoje nós temos a oportunidade, senhores colegas, de corrigir o equívoco quando aprovamos a emenda. Por isso, por acreditar que nós temos que primar, por isso, recentemente tivemos aqui uma outra votação, em que também tinha um projeto que era inconstitucional, depois acabou sendo corrigido, né? E a gente não tem que votar aqui pela emoção, nós temos que votar pela razão e pelo que é certo. Então, pensando nisso e votando pelo que é certo e pela constitucionalidade do que está sendo analisado por esta casa, porque nós somos responsáveis por aquilo que votamos, e se votarmos de forma equivocada, podemos até responder na justiça por causa disso. Então, votando pela coisa certa, eu voto pela manutenção do veto. Muito obrigado. Vereador Thiago Silva de Oliveira, PMDB. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha no dia de hoje. Eu voto também pela manutenção do veto. Vereador Jean-Pierre Ezequiel, PSD. Boa noite, senhora presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos aqui. Voto pela manutenção do voto. Vereador José Bruno Hartmann Neto, PSDB. Boa noite, eu voto pela manutenção do veto. Vereador David Moro, PMDB. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimento a todos e a todas. Preservando pela legalidade, até pela nossa formação na área do direito, eu voto pela manutenção do veto. Maurício Batalha Machado, PPS. Senhora presidente, pela questão da legalidade, já disse aos senhores que não tenho compromisso com erro, e se, como dito pelo vereador Lucas Neves, é o momento de corrigirmos, como já fizemos outras vezes nessa casa. Sabemos da dificuldade exposta pelo servidor, pelo vereador Gerson, caso tenha alguém na família adoentado ou com algum problema, mas será um servidor. E fico muito mais preocupado, vereador Jair, que este servidor ausente de uma unidade de saúde, como o senhor falou, deixará de atender quantos cidadãos? Então, pela manutenção do veto.
Vereador Gerson Omar dos Santos, PSD. Senhor presidente, como falei, e também como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, aprovamos sim, né, vereador Lucas, aprovamos a emenda do vereador Jair, porque tínhamos pareceres favoráveis à emenda, né, vereador Jair. Então, claro, naturalmente foi aprovado. Como já disse anteriormente, aqui nós não aprovamos projetos ou arquivamos projetos pela cara do vereador. Não, nós temos lá a legislação que é para isso que ela serve. E, naturalmente, como eu sempre discuto nessa casa, senhora presidente, naturalmente, como a gente sempre discute nessa casa, e temos vários advogados aqui, vereadores, a insegurança jurídica, ela é ampla. Você defende qualquer tese, ela é ampla. Infelizmente, a gente tem essa insegurança jurídica. O projeto era inconstitucional lá e veio embasado, era constitucional lá e veio embasado, completamente embasado, com 5, 6 folhas, inconstitucionalmente pela Procuradoria do Município. Né? Então, naturalmente, nós estamos corrigindo, mas quando nós aprovamos o projeto, a emenda era constitucional. Por isso, senhor presidente, hoje eu voto pela manutenção do veto. Obrigado, senhor presidente. Vereador José Vonir Schurman. Presidente, vereadores, não tenha dúvida que jamais, como diz o vereador Chagas, vamos querer prejudicar os servidores. Sempre que nessa casa for votar alguma coisa que seja constitucional, nós vamos votar a favor do servidor. Então, pela manutenção do veto. Vereador Pedro Figueiredo, PSD. Boa noite a nosso presidente, aos colegas vereadores, o pessoal estão na casa prestigiando nosso trabalho, o pessoal da Rede de Comunicações. O meu voto hoje é a manutenção do veto. Vereador Luiz Marim, PP. Senhora presidente, eu gostaria de pedir licença ao nosso líder do PP, vereador Lucas Neves, e fazer minha as suas palavras e a sua explicação. E lhe acompanho na manutenção do voto. Vereador Jair da Costa Teixeira Júnior, PSD. Voto pautado no parecer jurídico dessa casa que diz que a emenda é constitucional. A discussão jurídica é ampla, agora todo mundo vai defender a constitucionalidade. Pela constitucionalidade, pelo servidor público, pelo certo, eu voto pela rejeição, pela derrubada desse veto. Vereador Ivanildo Pereira, PR. Boa noite a todos e a todas. Quero deixar uma palavra aqui para todos os nobres vereadores, né? Nós não votamos por causa de um vereador ou por causa de outros. Aqui cada um decide sua bandeira, né? Um é do PR, o outro é do PSD e outros são do PMDB. Eu voto pela manutenção do veto hoje. Vereador Osni Rogério Freitas, PDT. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu também voto pela manutenção do veto. Vereador José Amarildo Farias, PT. Bom, desde que cheguei nessa casa, 1º de janeiro, sempre eu disse, tem que ter coerência. E eu votei aqui quanto ao projeto, né, das leoas, que depois comprovaram realmente, fomos massacrados por muitas pessoas ali, mas eu estava correto. E eu tenho que ter a coerência. Para mim, vereador Jair, respeito, tenho maior admiração por você, somos amigos, mas para mim é inconstitucional. Então, eu sou obrigado, né, para a manutenção, né, do veto. Infelizmente. Vereador João Maria Chagas, PSC. Senhor presidente, gostaria meus 12 minutos, por favor.
Eu fui funcionário da prefeitura por 29 anos. Contratado, 29 anos contratado. Quer dizer o seguinte, quando eu precisei da doença dos meus irmãos que faleceram, com câncer, eu tive sempre liberdade de solicitar ao meu chefe de seção uma liberdade para atender meu irmão, para atender minha família. Quem é que não vai ajudar para atender a família? Não vai ajudar? O prefeito não vai deixar se atender a família? Eu acho que é o seguinte, que nós precisamos sim, nós, funcionários da prefeitura, eu fui 29 anos contratado. Nunca me disseram assim, Chagas, você não pode atender a tua família. Perdi, nesse tempo de 29 anos, perdi 6 irmãos na prefeitura. Perdi meus pais também, vereadora Aida. Perdi 3 num ano só. E toda vez que eu precisei, naquela época, eu fui bem atendido, como pela administração, como pelo sindicato, muitas vezes o sindicato me ajudou, teve essa ajuda. E eu acho que ninguém, prefeito, seja administrador, não vai deixar alguém dizer que você não pode atender teu irmão. Minha irmã trabalha, precisei da minha irmã para atender meu irmão em Florianópolis por 30 dias, e eles fizeram assim, vai lá, fica uma semana, outro fica outra semana e vamos tratar. Não joga os vereadores contra outro vereador. Se quer aplauso, eu aplauso o senhor, sozinho. Porque nós precisamos de pessoas competentes e não fazer a lei ilegal. Passar por lei ilegal. Porque é triste uma lei ilegal e nós voltar com a cara de pau e fazer a lei novamente aqui, como já aconteceu. É ruim o vereador ficar na rua. Vereador, você fez a lei errada. Vereador, você assinou uma coisa que não devia. Eu não quero mais passar vexame. Vamos fazer as coisas certas. O Gerson está certo. Quando chamou, hoje o doutor Sandro, para discutir, mostrar todos os vereadores. Um estava a favor do Jair. Estava a favor. Viram que o nosso advogado da casa deu uma aula de. E nós precisamos. Pela manutenção do veto. Obrigado. O resultado da votação pela... É maioria absoluta, segundo o seu Janes. Eu vou seguir a orientação do seu Janes, que trabalha nesta casa há 40 anos. Deu 14 votos pela manutenção do veto e 1 voto pela rejeição do veto. Então, está mantido o veto ao projeto de lei complementar 018/2017. Projeto de lei complementar número 025/2017. Para o nosso município, para que essa fiscalização seja feita, sim, pela Polícia Militar. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, vereador Jair. Boa noite ainda a todos os presentes. Agora vamos pela coerência, né, vereadora Marildo? Parecer jurídico desse projeto do IBAN. Parecer jurídico é claro. Olha só, vou ler um trecho do parecer. Não cabe à Câmara autorizar a realização de convênios que constituem ato da administração do Executivo. E aqui ele disserta em 1, 2, 3, 4 páginas a respeito da inconstitucionalidade desse projeto. Eu não vou nem discutir sobre o mérito do projeto. Agora eu vou discutir sobre a inconstitucionalidade, já que todo mundo aqui votou o veto passado porque era inconstitucional. Esse projeto, ele quer que nós da Câmara de Vereadores, autorizemos o Poder Executivo a realizar convênio. Já tem várias decisões a respeito disso na Justiça, dizendo que não cabe à Câmara de Vereadores autorizar a Prefeitura a realizar convênios.
Não cabe à Câmara de Vereadores. Agora sim, nós estamos usurpando a nossa competência. Não é competência da Câmara de Vereadores. Pautado de novo. Olha só. Na votação do veto, eu já votei com parecer jurídico. Agora, de novo, parecer do IBAN. E se a gente não for seguir nunca os pareceres jurídicos, daí a gente acaba com o jurídico dessa casa, acaba com o IBAN, não precisamos de parecer jurídico. Parecer jurídico é claro, esse projeto é inconstitucional. Vamos ver como é que votamos agora. Eu voto contra esse projeto inconstitucional. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei complementar 025, o primeiro inscrito, o vereador Vone. Presidente Aida, os vereadores, as pessoas que estão aqui no plenário. Sou contra. Sou contra. Por que sou contra? Primeiro, legalize os ambulantes. Primeiro, legalize. Todos os ambulantes querem legalizar, mas não tem meio. Procura a fiscalização, não tem lei para legalizar os ambulantes. Quantos pais de família que tem trabalhando no ambulante vão ficar fora? Por quê? A polícia militar hoje não consegue dar conta de prender bandido. Estão pedindo gasolina nos postos, nos comércios, para abastecer seus carros. Nós precisamos da polícia militar para fazer segurança. Se abre um concurso na prefeitura para mais fiscalização, mais fiscal. Ninguém é contra. Várias pessoas procuraram na legislatura passada, vereador Lucas, para legalizar seu carro ambulante, seu carro de lanche. Eles querem pagar imposto, mas querem ter o direito de trabalhar. E se nós autorizar a polícia militar fazer fiscalização, eles vão cumprir a autorização. Vão fechar carrinho de lanche, vão prender quem está na rua, na sinaleira, vendendo sua laranja, vendendo seu... Sou a favor da legalização. Que mande para essa casa primeiro um projeto para legalizar os ambulantes. Sou contra o convênio com a polícia. Até porque a polícia não tem gasolina nem para fazer a sua parte, prender bandido, fiscalizar, colocar os bandidos na cadeia, dar segurança para a população. Então, dessa maneira, se vir um projeto para legalizar o comércio ambulante, para depois sim pensar em fiscalizar, vereador Jean-Pierre. Então, a legislatura passada, o vereador Chagas também lutou para que se legalizasse os ambulantes. Então, por essa maneira, eu acho que nós temos que dar condições de trabalho a eles, para depois nós fiscalizar. Quem não quiser depois que tenha uma lei para legalizar, daí sim, se tira do mercado. Mas enquanto isso, eu voto contra. Próximo vereador inscrito, vereador David. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento os nobres colegas vereadores, a minha saudação a todas e a todos que se fazem presente, a nossa saudação àqueles que nos acompanham através dos respectivos canais de comunicação. Em relação a este projeto, na verdade nós já aprovamos o projeto na legislatura passada, aonde contempla a regulamentação dos ambulantes na nossa cidade. E naquele momento daquele projeto também foi contemplado que o município faria a devida fiscalização. Mas a minha preocupação, hoje estamos passando a responsabilidade, se assim for aprovado, este projeto para a Polícia Militar. E, no entanto, até onde a gente tem conhecimento, ainda não foi efetivada a devida regulamentação das pessoas que trabalham como ambulante. Esta é a preocupação, de mudarmos, fazermos um convênio, darmos autonomia
para a Polícia Militar fazer a devida fiscalização. Enquanto isso, famílias poderão ser prejudicadas. Hoje estamos passando num recesso, uma crise nacional, aonde pessoas tomaram a conseguir o pão nosso de cada dia, que é trabalhar de dia para comer de noite, e que são a maioria dessas pessoas que trabalham nesta área. Então existe essa preocupação por parte deste vereador. Então eu até gostaria de pedir ao líder do governo que retirasse o projeto para que nós voltássemos na sequência após a regulamentação dos ambulantes, para que isso nós não cometa equívoco. Não sou contra neste momento, não sou contra a fazer este convênio, mas neste momento vou votar pela contrariedade deste projeto, haja vista que é necessário que se primeiro dê oportunidade para que as pessoas que trabalham na informalidade passem a trabalhar formal. Aí, após decorrido o prazo estabelecido de 90 a 120 dias, o tempo que for hábil para que essas pessoas regularizem a sua situação, aí se volta o projeto, então, para que faça esse convênio, para que a Polícia Militar passe a atuar também. Então, fica aí, até peço ao líder do governo que sugiro que peça o arquivamento para que volte num outro momento, senão é claro que teremos, e vou pedir aos nobres colegas, que neste momento se posicione contra, votando contra a este convênio neste momento. Muito obrigado. Próximo vereador, Gerson. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência novamente, cumprimentando a mesa diretora, os vereadores, as pessoas que estão no plenário, que nos assistem e nos veem pela internet. Essa é a discussão que a gente fala da insegurança jurídica, vereador Amarildo. E sempre vai nos colocar em grandes situações, né? E que com discernimento, coerência, a gente pode sair dela sim, sem dúvida nenhuma. A gente pode sair tranquilamente dessas situações. Primeiro, não há necessidade do Executivo mandar convênios, realmente como diz a inconstitucionalidade da matéria. Não há necessidade. Ele diz que é inconstitucional porque não há necessidade de ele pedir autorização, vereador Bruno, para o senhor. Não há necessidade. Mas o que o nosso prefeito fez? Mandou a lei para cá. Por quê? Porque amanhã, vereador Marinho, a população diz, não, mas espera aí, o prefeito assinou um convênio lá com a prefeitura do município, com a Polícia Militar, mas nós não sabíamos, os vereadores. Vai ter vereador aqui que vai dizer isso. Não sabia, tinha que ter passado pela Câmara. É inconstitucional, não é inconstitucional? Aí é o momento que separa os homens dos meninos. É bom o projeto? Tem que fiscalizar? Nós não cobramos a fiscalização de políticos dia e noite. Do que é certo e do que é errado, vereador Lucas? Cobramos. Se o político está fazendo certo, se o político está envolvido com alguma coisa, nós estamos cobrando. Mesmo nós como políticos e como eleitores. Agora, o que nós estamos pedindo e autorizando o Executivo, mesmo sem ele precisar, que é o que diz o parecer, mesmo sem ele precisar, ele diz o quê? Vocês me autorizam a fazer um convênio com a Polícia Militar para fiscalizar quem está errado? Eu autorizo. Está errado? Está errado. Eu não posso, de forma alguma, aprovar ou passar a mão na cabeça de alguém que está errado. Eu não posso fazer isso. Se eu cobro isso na rua, eu não posso aqui na tribuna dizer que dá para fazer. Então, senhora presidente, sobre o projeto de lei 025, nós não estamos discutindo a lei dos ambulantes. Não estamos discutindo absolutamente nada sobre a lei dos ambulantes, em nenhum artigo. A lei permanece desde 2014 aprovada nessa casa, 2014, 2015 aprovada nessa casa, existe lei. Nós estamos, sim, autorizando, mesmo que não precise, que diz aqui a inconstitucionalidade, é isso que diz, não a inconstitucionalidade de qualquer fato técnico dentro do projeto. Fala da inconstitucionalidade que o
município não precisaria mandar esse projeto para cá. Ele faria um decreto e assinaria o convênio e pronto. Mas não. O nosso prefeito fez o quê, Antônio Seron? Mandou o projeto para casa para nós aprovarmos. E é isso que eu estou aprovando. E é isso que eu peço aos vereadores que aprovem o projeto. Por quê? Nós estamos firmando e autorizando o Executivo, vereador Chagas, a firmar um convênio com a Polícia Militar, um órgão sério do Estado de Santa Catarina, para fazer a fiscalização que nós tanto cobramos. É isso que nós estamos fazendo. Por isso, vereador Pedro Figueiredo, vereador Jean, vereador Lucas e todos os vereadores, peço que aprovemos o projeto. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Bruno. Então, boa noite, senhora presidente, demais vereadores, todo o pessoal que nos acompanha no plenário. Esse projeto aí, de um lado temos os lojistas, né, que querem que sejam fiscalizados os ambulantes. Do outro lado, na minha opinião, temos pais de família que muitas vezes tiram o sustento deles vendendo as suas mercadorias. Eu acho interessante que temos também um projeto nessa casa de minha autoria, que é um projeto polêmico também, que é o da atração animal, em que o projeto está parado por quê? Vamos tirar a renda dos carroceiros, né? Mesmo eles podendo puxar suas gaiotas. Então, e esse projeto, ele quer tirar os ambulantes da cidade. Eu não me sentiria à vontade em votar a favor desse projeto, e vou votar sabendo que vamos tirar a renda de muitas pessoas. Então, o meu voto também será contrário a esse projeto. Não terá meu apoio, não. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, o ano passado, retrasado, quem ajudou a fazer a lei dos camelô fui eu. Estava engavetado nessa casa por 8 anos, consegui, junto com a administração, junto com a fiscalização, junto com os lojistas, fazer a lei do camelô. O camelô, hoje, que trabalha no centro da cidade, ele tem autonomia, aqueles que têm alvará sim. O que falta realizar é esses carrinhos de lanche que falta. O que está acontecendo? Aqueles camelô que vêm de fora, que vêm no centro da cidade, que vêm vender, não tem nota, não tem nada. Quando a fiscalização pega em cima dessas pessoas que vêm de fora, ou vender coisa do Paraguai que não tem nota, aí que dá a confusão. Aí eles querem bater nos fiscais da prefeitura, como já aconteceu no centro da cidade. O que falta? A prefeitura está só colocando, tirando os fiscais da rua e colocando para que possa atender as pessoas. Atender as pessoas que, queira ou não queira, eles não têm nota fiscal. É muito fácil, Bertotti, eu pegar as coisas lá do Paraguai e poder vender no centro da cidade. É muito fácil para vender. Nota fria, não tem nota. Esse é fácil. Aqueles que pagam imposto, tem os camelôs, vários camelôs, estão certos, sindicatos, tem um sindicato que não estão reclamando. Que se lembra muito bem que se queria colocar os camelôs lá embaixo da rodoviária, aliás, desculpa, embaixo do terminal, 200 metros longe do centro da cidade. O próprio comércio aceitou colocar no centro da cidade. Venda seus produtos, mas tenha a nota fiscal. Aí ninguém pode mexer, nem você, nem a polícia, ninguém pode mexer. Aí pode. E nós estamos fazendo o seguinte, só transferindo da fiscalização da prefeitura para a polícia militar, fazer o mesmo trabalho da fiscalização. Pois não, vereador Marinho? Obrigado, vereador Chagas. Eu acho que nós não estamos nos entendendo, porque não queremos retirar os ambulantes da rua. Não é isso, e está meio confuso. Nós temos que primeiro dar condições para eles, que a lei já existe, é só se regulamentar, e eu falo até com os pés no chão, que eu estive até na época do prefeito Dr. Celso Anderson, que aí está, eu estava no meio ambiente, na época do Dirceu, agora 4 anos e meio com o prefeito Renatinho,
é difícil e nós chamamos a polícia inúmeras vezes para os fiscais não apanharem. Inúmeras, especialmente desses que vêm de fora. Não é desses daqui que fazem o dia a dia. Inúmeras vezes, vereador Lucas. Aí seria um apoio, porque a polícia não tem dinheiro nem para gasolina, segundo o que falam, né? Seria esse convênio para eles terem condições de atender os fiscais da prefeitura na hora que necessita. É o que eu estou entendendo, porque eu sofri na carne esse tipo de coisa e passamos horrores. Mas eu peço ao líder do governo que adie para segunda-feira, para que haja um entendimento melhor, para que possamos discutir mais, porque nós, vereadores, agora estamos... Eu parece que não tenho mais nem condições de votar, porque ficou muito confuso. Ficou confuso, não está claro. E se falta regulamentar, vereador Vones, vamos ajudar eles. E os que não têm interesse, cai fora. Mas eu acho que se o líder do governo concordar, vereador Chagas, passamos tudo para segunda-feira. Muito obrigado. Eu também proponho a mesma coisa que também podemos, nosso líder, para segunda-feira. Eu sei que nós podemos mais 5 dias também, podemos conversar com cada vereador, explicar cada vereador. Porque tem vereadores que ainda continuam naquele balanço, né, na dúvida. E acho que essa mudança, só colocar, nós estamos falando só a segurança da Polícia Militar para fiscalizar os camelô. Pois não, vereador? Obrigado, vereador, pela parte. Entendo o seguinte, vereador Chagas, e foi o vereador Marim, né, vereador Marim que fez o pedido, o vereador David. Vereador David, estava o coronel aqui, né? O coronel fez a explicação, né, senhor presidente? Explicou para todos os vereadores, tivemos uma discussão à tarde. Então, assim, não mantendo para segunda-feira ou hoje, eu acredito que só vamos trancar a pauta. Se os vereadores quiserem votarem contra, sem problema, acho que é uma questão de cada vereador. Mas que fique muito claro. Né, mas que fique muito claro. Nós estamos votando uma autorização para o município fazer um convênio com a Polícia Militar. Só isso que nós estamos votando. Nós estamos votando fiscalização, se vai fiscalizar o carrinho de lanche, vamos alterar se alguém vai perder o emprego. Não, hoje as pessoas já são fiscalizadas pelo município. Nós estamos transferindo a fiscalização para a Polícia Militar. Hoje todos que estão ilegais vão sofrer as sanções que devem sofrer, naturalmente, como qualquer outra pessoa. Mas, não preciso, vereador. Então, vereador David, o entendimento do projeto é esse. Não tinha mais inscrito? Tem mais inscritos. Com a vênia dos demais inscritos, pode ser da liderança? Também não tenho tempo da liderança, mas só para concluir, eu peço tempo da liderança também do vereador Jair, pede tempo da liderança do PSD, e eu peço tempo da liderança do... Desculpa, vereador Jean. Vereador Jean pede a liderança do PSD, e eu peço a liderança do governo se a discussão for aumentando. Mas, enfim, o que nós precisamos definir bem, vereador Thiago, é o que nós estamos votando. Nós estamos votando a fiscalização, transferindo a fiscalização que já é feita pelo município hoje, pelo município, nós estamos transferindo, autorizando o município a fazer um convênio para que essa fiscalização seja feita pela Polícia Militar. Ela já é feita, nós só estamos transferindo um serviço para a Polícia Militar, é isso que nós estamos fazendo. Não estamos discutindo o projeto dos ambulantes, não estamos alterando mais nada dos ambulantes. Absolutamente nada. Essa é uma discussão, vereador Vone, que ela é bastante salutar e nós precisamos também discutir ela, mas num próximo momento. Hoje, de fato, é isso. Então, eu entendo que a presença do coronel explicando aos vereadores à tarde, tivemos essa reunião, né, foi explicado aos vereadores, mas com essas discussões todas, se a gente adiarmos para segunda-feira, vamos trancar a pauta e acho desnecessário, sinceramente. Por isso, mantenho ainda o projeto, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Amarildo, pode lhe ceder a parte, vereador Vone. Vereador Amarildo. Cedo a parte aí, vereador. Vereador Gerson, o coronel da polícia tinha que colocar na cabeça que eles não têm nem gasolina para patrulhar Lages. Daí quer fazer mais convênio? Hoje a segurança, o povo está clamando para segurança. E o coronel vai fazer convênio para fiscalizar?
Sou de acordo, sim, com fiscalização. Mas nós estamos misturando. Estamos misturando. Aquele carrinho de lanche, aquela pessoa, ela quer legalizar, mas não encontraram meio de legalizar eles. Eles procuraram a fiscalização, eles não acham nem como legalizar. Se nós autorizar a polícia vai fazer o trabalho dela. Ela na avenida, na frente das faculdades, onde esse pessoal que hoje, como a crise está tão grande, vocês estão encontrando todo dia um carrinho, um carro adaptado, vendendo lanche, cachorro quente, para manter sua família. Dê condições, chame essas pessoas. Ó, nós vamos dar um prazo para vocês se legalizar. Daí se não legalizar, não tiver um documento, se fiscaliza, prende e multa essas pessoas. O que nós não podemos autorizar a polícia militar a fazer essa fiscalização, sem dar condições dessas pessoas legalizar. É isso que nós queremos. Seria melhor, o líder do governo, retirar agora, conversemos com o prefeito, com a fiscalização, demos condições de legalizar esses ambulantes, para depois sim, eu sou favorável a assinar o convênio com a Polícia Militar. Caso contrário, não tem como. Se nós não autorizar hoje, semana que vem, essas pessoas que estão na rua aí vendendo seu cachorro quente, seu lanche para sustentar sua casa, vão para casa. Então, obrigado pela parte, vereador. Bom, vereador Jair, novamente com coerência, tá? Colocando para Vossa Senhoria e para os demais vereadores, deixar claro aqui, nós vereadores somos sim favoráveis à regularização, todos nós. Mas precisamos também olhar e dar condições, o poder público tem que fazer isso, dar condições sim, para aquelas pessoas, dar um tempo, vereador Gerson. Concordo com Vossa Senhoria, mas tem que dar um tempo. Eu ontem recebi várias reclamações que os bancos, por exemplo, mais de 1 hora e meia, 2 horas. Chegou quase a dar briga ontem, porque infelizmente o vereador, acho que o Jean, a própria vereadora e presidente Aida, já colocaram a situação da fiscalização também do PROCON, que nos colocou que não tem fiscais suficiente para a fiscalização dos bancos. Então, nós temos que realmente aprovar coisas que requer condições realmente de olhar para essas pessoas que... Eu fui secretário de Assistência Social e lá a gente vê os números que saíram no Correio Lajano, é triste, nós temos que mudar essa situação. Então nós precisamos sim lutar para favorecer as pessoas, regularizar sim, mas olhar com carinho as pessoas, senão essas pessoas vão estar cada vez mais em situações vulneráveis. Então nós precisamos sim olhar com carinho isso. Sou a favor sim da regularização, vereador, mas acompanho as demais pessoas aqui, os demais vereadores, vamos fazer essa retirada, olhar com carinho, dar um tempo para regularizar e depois a gente vai ver a questão da fiscalização. E como tem essa fiscalização que nós precisamos aí, dos ambulantes, nós precisamos também, e eu vou estar aqui sempre cobrando a questão também da fiscalização dos bancos, que é uma vergonha, os banqueiros são os que mais ganham nesse país e fazem o que querem conosco. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Maurício Batalha Machado. Boa noite, senhora presidente. Era aqui, essa noite, o Gerson, tia do Gerson por empréstimo, né, tia da Paula, a dona Sônia Gamborge, pioneira no turismo rural no Brasil, né, quero lhe dar boa noite em nome de todos que estão conosco essa noite e quem está em casa e nos meios de comunicação nos assistindo. Vereador Luiz. Obrigado, vereador Maurício. Esse aqui já está um assunto superado e resolvido. Não vai passar. Nós já sentimos aqui, já mapeamos votos, senhor vereador Gerson, líder do governo. Então eu acho que, doravante, após a vossa fala, só estamos perdendo tempo porque não vai passar. E até já quero me antecipar e pedir aos senhores vereadores que após a discussão desta matéria, que a gente abrisse mão das outras para votar, que se votasse em bloco e abrisse mão dos horários de partido e pequeno expediente, porque foi marcada a homenagem para as 7h30. E já são 8h05. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz.
Senhora presidente, vereador Jair, pela primeira vez vou concordar com o senhor, mas não pela inconstitucionalidade. Eu achei o parecer meio pesado. O encaminhamento do convênio para aprovação nessa casa não me parece inconstitucional. Me parece desnecessário, né? Mas não inconstitucional. Primeiro, questão seria essa. Lembrando, secretário, que o presidente da Fundação Giba também, me desculpe, Giba, uma autoridade de estar. E discordo em seguida, vereador Jair, porque o que abunda não prejudica. Isso já é um ditado popular. O senhor que gosta de historinhas e ditados populares, né? E outra questão é a questão que os próprios ambulantes hoje, vereador Vone, regularizados, são prejudicados por aqueles que não são regularizados, né? Porque a gente tem, eu concordo com o senhor em certo ponto, eu acho que a gente tem que dar um prazo. O vereador David muito levantou aqui, que no direito se chama de vacatium legis, que é um prazo para que se entre em vigor a lei. E a gente poderia sugerir, vereador Gerson, como o convênio não precisa passar pela casa, mas está passando, que o prefeito, aqui em comum acordo, vereadores, para a gente salvar a matéria, a gente defina um prazo de 8, 10, 12 meses, 6 meses, para que essas pessoas possam regularizar. Então, que esse convênio seja aprovado por essa casa, mas já com um encaminhamento ao senhor prefeito, para que ele dê um prazo para que o convênio entre em vigência. É uma sugestão que eu tenho, a gente vota e fica tudo resolvido nessa noite. Vereador Bruno, o senhor citou a questão da lei dos carroceiros. Eu não sou contrário, já me manifestei várias vezes que eu sou favorável à regulamentação, como foi feita dos foguetes. O senhor fez uma lei dos foguetes, que hoje não é fiscalizada e não é cobrada. Como a do lei dos ambulantes, vereador Bruno, ela existe. E ela também não está sendo cobrada e nem fiscalizada. A mesma reivindicação que o senhor traz aqui para os foguetes é a mesma que a gente está trazendo para o... Eu vou pedir o tempo do partido depois desse cedo. Então é a mesma discussão. Eu não sou contrário, mas a gente tem que regulamentar. Se nós acabarmos com o carroceiro pela questão da fome, nós vamos acabar com o ambulante pela questão da fome, e tem outras atividades, inclusive ilícitas, que as pessoas sobrevivem delas. E não é por isso que nós vamos defender. Esse é o meu entendimento. O meu entendimento é que a gente não prejudique essas pessoas, vereador Vone, mas deem um prazo para que elas se regularizem. Após o prazo, senhora presidente, aí cada um vai arcar com a responsabilidade de assim ter se procedido ou não. Vereador Bruno, o senhor pediu o tempo, já vou pedir o tempo da liderança, senhora presidente. Se os dois inscritos puderem permitir já para na sequência, não sei se o vereador Tiago... Queria citar que tem uma pequena, grande diferença entre a lei dos fogos e a lei dos ambulantes, né? A gente, para fazer a lei dos fogos, a gente pesquisou, não tem ninguém que dependa desse meio para viver, que tire seu sustento, não vai tirar sustento de exatamente ninguém, o contrário dessa lei dos ambulantes. Então a gente teria que fazer um recenseamento, quantos ambulantes estão cadastrados, quantos não estão, qual o impacto que geraria para essas pessoas. Aí sim seria favorável. Então só para explanar essas... E questionar também se já tem algum dado, quantos ambulantes dependem disso, quantos estão regularizados ou não. Mas essa foi a sugestão do vereador David, a qual eu estou acatando e sugerindo também, que como um acordo a gente já faz. E esse é o problema do nosso Brasil. Tem a lei, mas vamos para lá, vamos esperar. Eu acho que a gente tem que dar um período, vereador. Eu acho que é a mesma coisa. No momento da eficácia da lei, as duas estão em vigência. Mas, infelizmente, a que o senhor aprovou do foguete não está tendo eficácia jurídica, vereador Tiago. Como a do lei dos ambulantes também não está tendo a eficácia jurídica. Não está sendo cobrado que eles se regulamentem ou não. Acredito que aqueles que têm dificuldade, vereador Vone, acredito, não posso confirmar, mas concordo com o senhor no seu posicionamento, é porque, de repente, a atividade não possa ser regulamentada ou ter alguma outra dificuldade. Em relação aos carrinhos de lanche, existe um outro problema, vereador Gerson, que não é só o meio ambiente, é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem normas muito rígidas no Brasil e que o município tem que seguir. Eu vou pedir meus 30 segundos já, senhora presidente. Então, é nesse sentido, vereador Bruno, que as duas estão em vigência. E as duas não têm eficácia nenhuma. São duas leis que não servem para nada. Até o senhor citou aqui, é para bobo aprovar e ninguém cumprir. Então, nesse sentido que eu acredito que a dos ambulantes também tem que ter eficácia.
Tem que ser cobrada e a pessoa que não está regulamentada vai atrás da sua regulamentação. Acho que a gente não pode impedir, até porque é um direito condicional, o direito de trabalhar, né, vereador Ivanildo? Agora, tem que trabalhar dentro das normas. Vereador Thiago, não sei se a senhora secretária, presidente, foi autorizada a utilização do tempo do partido da liderança. Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham. Sei que já está maçante falar sobre o assunto, mas eu acho que é importante dar nossa contribuição do ponto de vista jurídico. Vereador Maurício, quando o senhor fala na questão de dar um tempo para regularizar, os ambulantes regularizarem, eu discordo porque a lei da regularização dos ambulantes está aprovada há 2 anos e a gente está falando de convênio para aumentar a questão do efetivo da fiscalização, que seria feito pela Polícia Militar e não mais pelas pessoas do meio ambiente do município. Então, não há em que se falar em tempo para regularizar. A lei já existe, quem está regularizado está, quem não está tem que buscar regularização. Não tem como haver, só se nós dermos um tempo para a polícia começar a fiscalizar. Mas a fiscalização já existe hoje, essa que é a verdade. Me permite, é isso que eu estou sugerindo, que seja dado um tempo para que o convênio entre em vigor com a Polícia Militar. Certo, mas não proibiria de que o meio ambiente fiscalizasse. Já tem sua autonomia, tem seu poder de polícia e deve continuar fiscalizando. Minha sugestão é de que o convênio com a Polícia Militar seja... Mesmo que seja aprovado agora, perdure... Mas que ele tenha um período aqui, seja feito um acordo, de repente, com as lideranças, alguma sugestão assim, que ele seja levado ao prefeito e o nosso líder do governo possa se comprometer que será honrado. Então é nesse sentido que eu estou... Não é da falta de fiscalização, pelo contrário, a lei está em vigência e eu estou até sugerindo aqui a eficácia da lei, né? Que no mundo jurídico a gente sabe a diferença da vigência e da eficácia. Sim. Então é nesse sentido que eu estou colocando, vereador Gerson, que se busque um período para que o convênio com a PM, com a Polícia Militar, entre em vigor. Né? Então ele tem um tempo de 3 meses, 6 meses, aí é uma discussão nossa, que a gente já possa votar, aprovar, e inclusive os ambulantes que não estão se regularizarem e terem sua vida, sua atividade em dia. E a questão também de vir ou não, de ser aprovado ou não esse projeto aqui na Câmara, hoje, a questão do convênio, eu acho que também acaba se tornando um pouco relevante diante da lei federal que existe dos convênios, que diz que não há mais a necessidade que elas passem pelas câmaras, né, que haja aprovação dos vereadores. Então, veio para cá esse convênio, e o parecer jurídico da Casa e tanto o IBAN diz que era inconstitucional, quando, na verdade, não vejo também inconstitucionalidade, vereador Maurício. Entendo, sim, que é vamos dizer, uma questão de zelo, que manda para cá para tornar público este convênio, essa que é a verdade, ele vem para casa para dividir aí responsabilidade com os vereadores, essa que é a grande realidade, mas que, independente da nossa votação, se o prefeito quiser formalizar o convênio com a Polícia Militar, fará de qualquer jeito, independente da votação dessa casa. Vereador Thiago, obrigado pela contribuição, e é isso que eu ia concluir. Podemos até os 16 votarem contrários, amanhã o prefeito pode firmar o convênio, porque não há necessidade de passar por aqui. Como eu disse, veio em excesso, vamos dizer assim, mas um excesso positivo, né? Então é nesse sentido que eu coloco. Se o senhor prefeito amanhã, mesmo sendo rejeitada a matéria aqui, fazer o convênio, então a minha sugestão até para proteger esses ambulantes, vereador Vone, porque amanhã pode o prefeito fazer o convênio e está em vigência. A gente articular aqui, conversar e fazer um prazo de adaptação, vereador Amarildo, para que todos saiam ganhando, né? A fiscalização, a PM, a cidade num todo. Então é nesse sentido, vereador David. O vereador Maurício, muito obrigado pela parte. Só para esclarecer, o que acontece? Na verdade, o município ainda não ofereceu condições e nem tem a devida informação para que as pessoas regulamente a situação deles. Hoje, as próprias empresas que se abrem no município hoje, existe uma demora muito longa para se fornecer um alvará. Imagina os ambulantes que procuram o órgão que deveria ser competente para resolver a situação e não tem nem sequer a informação qual é o primeiro passo a ser tomado para que regulamente essa situação. Esta é a verdadeira situação, e eu não estou falando da atual administração, estou falando desde o passado que as pessoas não tinham a devida informação como se proceder para tirar um alvará. Então, como é que nós vamos aprovar para que seja efetivada a fiscalização através da Polícia Militar se as pessoas não têm o devido esclarecimento qual é o procedimento a ser adotado? Então, esta é a minha preocupação, continuo na insistência pedindo para que se retire o projeto, para que se dê um tempo para que seja adequado e, posteriormente, sim, firmada esta parceria desse convênio.
Muito obrigado. Mas é nesse sentido, vereador David, que eu estou defendendo a harmonia nossa aqui em relação ao prazo, porque nós vamos votar contrário e amanhã o senhor prefeito vai poder firmar o convênio igual. Sim, não, mas é nesse sentido que eu estou dizendo. Nós podemos auxiliar os ambulantes, vereador, vou nesse sentido de tentar articular com o líder do governo um prazo para essa adaptação. É nesse sentido que eu estou colocando o meu posicionamento. Obrigado, presidente. 30 segundos, senhor presidente. 30 segundos. Inclusive foram até palavras do coronel, né, à tarde, que os policiais vão ser treinados pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, esse tempo vai perdurar, não vai começar naturalmente amanhã. Mas o que precisa ficar claro é que hoje já são fiscalizados pelo município, né? Hoje já são fiscalizados pelo município. Não vai alterar absolutamente nada, vai continuar a fiscalização. E sim, senhor presidente, eu acho que nós precisamos votar mesmo o projeto, já tem, os homenageados já estão aqui, né? Eu acho que já alongamos bastante o assunto, né? Mas deixo aqui a reflexão aos vereadores para que sim, aprovemos o projeto. Obrigado, senhor presidente. Vereador, último inscrito, vereador Jean. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Presidente, a gente queria pedir o voto luminal aí para nós. Vamos colocar em votação em seguida. Muito boa noite, senhora presidente, cumprimentando a vossa excelência, cumprimento todos aqui presentes, nobres vereadores, de maneira especial o nosso suplente de vereador Lacerda, seja sempre bem-vindo a esta casa, nosso responsável pela cultura, parabéns pelo excelente evento agora da Semana do Livro, Gilberto Roncone, enfim, todos aqui presentes, né? Nossa representante deputado estadual, um abraço para o Gabriel. É uma discussão importante, né? E até anotei aqui, quando se fala que não há necessidade de passar por esta casa, o vereador Jair muito bem colocou, mas eu acho importante porque vocês vejam o tamanho da discussão que gerou. Então, era uma dúvida. Acho que houve um respeito do prefeito em saber qual era o pensamento dos vereadores com essa matéria. Acho que foi perfeito, e o vereador Maurício muito bem colocou, realmente o prefeito ele pode aprovar amanhã. Mas saber a opinião dos vereadores é muito importante. E peço licença ao vereador Gerson, hoje é público e notório a minha admiração pelo seu bom trabalho com a liderança que eles têm feito, indiscutível, mas também conversando referente a utilizando a liderança do partido e conversando com o vereador Pedro, enfim, com o vereador Jair. E quem sabe vamos adiar para segunda-feira. E além de outra questão, vereador Vone, essa fiscalização pode empoderar ainda mais os policiais. Nós temos que repensar essa situação. E se não estou equivocado, nós temos 3 cargos ainda de fiscais a serem chamados no meio ambiente. Foi chamado um, eram 4 que passaram nos concursos, foi chamado um, que era funcionário da nossa casa, ainda temos 3. Acho que é um tema bastante polêmico. Eu faço das minhas palavras, das palavras do vereador Vone, as minhas palavras, do vereador David, acho que foi muito bem colocado. Talvez nós tivéssemos que escutar a classe envolvida também. Falei agora há pouco pelo telefone com o 10 ali, que é o presidente da Associação dos Ambulantes. Acho que nós deveríamos discutir ainda um pouco mais. Mas fica aqui a minha contribuição, né? Não poderia deixar de vir a esse microfone e manifestar a minha opinião e concordo com os demais vereadores. Obrigado, uma boa noite, senhor presidente. Vereador. Colocar em votação o requerimento do vereador Ivanildo. O requerimento do vereador Ivanildo é para votação nominal. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, será feita a votação nominal. Não havendo mais discussão, colocamos em votação o projeto de lei complementar. Só vou salientar, seu Jânio, não tem 2 minutos, né, de discussão. Não, tem. Tem? Tem. Tá.
Só vamos pedir a compreensão dos nobres colegas vereadores que façam só o voto, não justifiquem por aqueles que já usaram a tribuna, para que a gente não prejudique a homenagem que já estava feita uma estimativa para as 19h30 com 1 hora de atraso. Aqueles que já justificaram seu voto, né, claro que aquele que não o fez e quiser fazer, mas a gente agradece a compreensão. Vereador Lucas Felipe Melo Neves, PP. Senhora presidente, meu voto é não. Vereador Tiago Silva de Oliveira, PMDB. Ausente. Vereador Jean-Pierre Ezequiel, PSD. Senhora presidente, meu voto é não. Senhora presidente, não vota, não vota, não. Vota. Vereadora... Não. Vereador José Bruno Hartmann Neto, PSDB. Senhora presidente, meu voto é contrário. Meu voto é não. Vereador David Moro, PMDB. Senhor presidente, pelos motivos já explanados anteriormente, meu voto neste momento é contra. Vereador Tiago Silva de Oliveira, PMDB. Por uma questão técnica e de legalidade, e por entender que o nosso voto aqui, indiferente do nosso voto, o convênio, se tiver que acontecer, vai acontecer, então voto contrário no momento, e se for da vontade do prefeito, que faça o convênio diretamente com a Polícia Militar. Obrigado. Vereador Maurício Batalha Machado, PPS. Virtude que eu tenho defendido sempre, vereador Jair, mesmo em alguns momentos tenha errado a legalidade por já ter uma lei em vigência, em homenagem ao vereador Bruno, que a sua lei está em vigência, mas não com eficácia, eu voto sim pela eficácia e requeiro ao líder do governo esse prazo para que as pessoas possam se adaptar e o convênio entre em vigor com a PM, mantendo-se as fiscalizações atuais. Voto sim. Vereador Gerson Omar dos Santos, PSD. Também, senhora presidente, atendendo seu pedido, mas tenho que fazer um comentário rápido. Também voto sim ao projeto, né? Entendo que nós precisamos fiscalizar. Nós precisamos sempre fiscalizar. Quem está errado tem que ficar certo. Nós não podemos não fiscalizar porque nós temos medo de alguém ou que alguém vai fazer um movimento. Não, nós precisamos fiscalizar, nós precisamos botar esse país sim certo. E a forma, qual que é? Se é a Polícia Militar para manter a ordem e fazer a fiscalização, vai ser pela Polícia Militar. Voto sim. Por quê? Porque eu cobro fiscalização e sou cobrado por fiscalização. Por isso eu voto sim e tenho certeza que amanhã ou depois de amanhã o prefeito deve fazer via decreto, enfim, mas de fato é por isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador José Vonir Schurman, PMDB. Em momento algum eu disse que sou contra a fiscalização. Eu quero que dê condições dessas pessoas legalizar. Pronto. Ninguém é contra. Ninguém quer que seja a cidade sem lei, mas sim que se dê condições às pessoas para depois fiscalizar. Eu sou contra, eu acho que o papel da polícia não é fiscalizar, a polícia tem que cuidar das pessoas, da segurança da população. Vereador Pedro Figueiredo, PSD. Como é que vota o vereador? Eu acho que o policial ele tem que cuidar mais da segurança, que hoje, igual o vereador Vone falou agora há pouco, nós não temos nem combustível para as viaturas, então, e temos que pensar na população, no povo. Vai dar, quantos pais de família vão perder seu carrinho de lanche por enquanto? Então, o meu voto hoje é contra. Nada a ver com outro. Comércio ambulante.
Vereador Luiz Marim, PP. Senhora Presidente, na Comissão de Finanças eu fui favorável pela tramitação, mas aqui em plenário eu serei contra e deixamos para o senhor prefeito fazer o convênio diretamente. Vereador Jair da Costa Teixeira Júnior, PSD. Por uma questão de constitucionalidade, voto contra o projeto. Vereador Ivanildo Pereira, PR. Boa noite a todos de novo. Quero cumprimentar os presidentes das associações de bairro, né? E também quero deixar aqui minha posição, que sou contra o projeto porque os sacoleiros já são fiscalizados. Porque vocês sabem que é ilegal vender as coisas na rua. Mas, infelizmente, hoje tem gente que sobrevive disso aí. Mais de 10 mil pessoas só em Lages sobrevivem disso aí. E a gente tem que olhar que eles não podem perder tudo que eles têm, que é só uma sacola nas costas. Às vezes é só a última coisa que eles têm é aquilo ali, presidente. Então, sou contra o projeto hoje. Osni Rogério Freitas, Bugre, PDT. Boa noite, senhora presidente, vereadores, público presente. Eu só quero levantar uma questão, que eu também fui vendedor de frutas, sabe? E vendi em várias cidades, em Serra Baixa, Florianópolis, Salete, em vários lugares, Poço Redondo, e lá tem legalizado. Nós pagávamos uma taxinha lá de R$20 na prefeitura e foi legalizado. Eu acho que o prefeito vai ver esse negócio e legalizar todo mundo. Eu acho que está muito certo daí. É isso aí. Meu voto é contra, tá? Vereador José Amarildo Farias, PT. Pelos motivos expostos já anteriormente, contra. Vereador João Maria Chagas, PSC. Senhora presidente, eu como fui um dos autores da lei dos camelô, eu trabalhei 1 ano e pouco, sempre fui a favor dos camelô, mas aqueles que trabalham legal, aqueles que podem trabalhar, ajudar a comunidade. Não sou contra nenhum camelô, sou contra aquelas pessoas que não pagam imposto e trazem mercadoria de fora para vender, para atrapalhar os outros. E também fico admirado, senhor presidente, pode brigar comigo, pode fazer o que quiser. Um líder do governo voltar contra a matéria do prefeito. Porque o líder, ele tem que acompanhar a seus comandos. Eu voto a favor. Passamos o resultado da votação. Doze votos contrário ao projeto de lei complementar 025 e 3 a favor. Rejeitado. Passamos a votação para encerrar, se vocês assim entenderem, o requerimento do vereador Luiz Marim. Tem um projeto de lei ainda? Então vamos fazer a leitura para depois... Dá para votar... a sugestão do vereador Luiz Marim, devido ao atraso da nossa homenagem, não que deixemos de discutir coisas importantes, mas que realmente hoje o dia foi uma exceção, foi parado a sessão por 1 hora. Então nós pedimos o entendimento dos nobres colegas vereadores para a votação em bloco das matérias e abrir mão do horário dos partidos. Colocamos em votação os vereadores que concordam. Pela ordem, vereador Chagas.
Eu só gostaria de retirar a moção legislativa 225 para segunda-feira, para poder discutir. Obrigado. Será retirado. Senhora presidente, solicito o arquivamento para retornar na próxima semana o requerimento 159. Pois não. Também peço a retirada da moção 231, que venham discutir na próxima sessão. Pois não. Presidente, em destaque a moção legislativa 229 e o requerimento 157, coisa rápida ali já, mas eu peço só em destaque essas duas matérias ali, fazendo favor. Nós vamos votar. Pois não, vereador. Solicito também a retirada do pedido de informação 121, por gentileza. Pois não. Colocamos em votação, vereador Gerson. Senhor presidente, já que vamos votar em bloco, né, e a gente acabou convidando também o pessoal do sindicato, o Sindserv, né, que hoje vamos aprovar a lei em bloco, enfim, né, vamos aprovar a lei que torna o sindicato de utilidade pública. Gostaria só de fazer essa referência, né, e me desculpar, Nori, por vocês terem vindo e a gente acabar, porque vai ser votado em bloco, naturalmente, e vai ser aprovado e a gente não vai poder fazer a fala, vamos dizer assim, o histórico de todo o sindicato, né? Mas, de fato, agradeço a presença de todos vocês, né? Vamos aprovar a lei de forma em bloco, né? Mas agradeço a presença e vai ser aprovada a lei dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Vereador Amarildo. Horário e respeito às pessoas, então a gente vai retirar e trazer na segunda-feira, apesar que tinha uma questão aqui de urgência, mas tranquilo. Eu já falei com o secretário Samuca, né, mas colocamos semana que vem. Obrigado. Então colocamos em votação. Pois não, vereador. Por ordem, presidente, o requerimento 158/17 para arquivar para segunda-feira. Pois não. Colocamos em votação, então, a aprovação da pauta de hoje em bloco. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. E o horário dos partidos junto também, né? Foi colocado. Pois não, vereador. De lei número 079/2017. Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lages. Vereador Gerson Omar dos Santos, PSD. Moção legislativa número 227/2017. Sugere a implantação do anteprojeto de lei que visa instituir o Prêmio Professor Excelência. Vereadora Aida Hofer, PSD. Moção legislativa número 226/2017. Aplausos à colunista lagiana Carla Cruz pelo Prêmio Doutor Empreendedor Internacional e pelos seus 25 anos de colunismo social. Vereadora Aida Hofer, PSD. Moção legislativa número 230/2017. Requerem o retorno da Festa do Lambari no município de Lages, na localidade de Salto Caveiras. Vereador Osni Freitas, Ivanildo Pereira, Jair Júnior, Bruno Hartmann, Amarildo Farias, Lucas Neves, João Maria Chagas, Luiz Marim, Pedro Figueiredo, David Moro e Ivone Schurman. Em votação, as matérias que acabaram de ser lidas. Os vereadores... Arquivar a matéria 230 é uma moção, um pedido... Moção. Arquivar para segunda-feira. Esta aqui. Será arquivado. Em votação, as matérias que acabaram de ser lidas, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão e convidamos os vereadores para se fazer presente a homenagem à nossa colunista social Carla Cruz e pedimos desculpas pelo atraso, mas são matérias que exigiram um pouco mais de discussão na noite de hoje. Dentro de 3 minutos, voltaremos e iniciaremos a sessão especial.